Olá pessoal, eu sou Ana Maria Nascimento, setorista de educação do Diário de Pernambuco. Toda sexta-feira a gente se encontra aqui no YouTube para falar sobre um tema relacionado à educação. Hoje a gente está recebendo Ana Sofia Nascimento de Melo, que é aluna do Centro de Excelência Municipal Professor José Vieira da Costa, em Belo Jardim. Ela é participante do projeto Era Uma Vez Brasil. Ana, minha xará, obrigada por estar aqui. Obrigada também. Ana, você participa desse projeto, Era Uma Vez Brasil, e eu queria que você explicasse para o pessoal que está assistindo o que é esse projeto. Então, é assim, é disponível para só os 8º anos de escolas municipais públicas. Então, é um projeto com participação do Instituto Conceição Moura e com parceria também da Origens Produções. Então, é assim, por os 8º anos a gente estuda muito história, então é baseado sempre nessa coisa de história. Então, pra gente começar, a gente tem que fazer o quê? A gente produz um quadrinho, eles dão um tema de história pra gente, e a gente, baseado nesse tema, a gente cria um quadrinho. E a gente tem aulões, a gente conversa sobre, os professores explicam, e a gente tem que depois criar um vídeo falando sobre diferentes etnias. E aí eles selecionam os vídeos, os quadrinhos, e aqueles selecionados vão para a segunda etapa, que é do campus. Tem diversos campos, teve o campus Bahia, São Paulo, Pernambuco. Então, aqui em Pernambuco, foram experiências diferentes em cada campo, a gente pode acompanhar pelo próprio Instagram do projeto. Então, o que acontece? Quando a gente ia para lá, a gente passou 7 dias lá, então não tinha prova, nada do gênero. Eu fiquei até bem nervosa quando eu fui, eu fiquei pensando que era que ia... Porque os outros alunos falaram com a gente, eles explicaram mais ou menos como que ia ser, mas a gente não sabia, porque eles deram uma explicação bem por cima, e depois você entende porque até, senão perde a graça. Mas com o fim do projeto é a gente aprender, porque você literalmente sai transformado de quando você entra e quando você sai, da primeira até a última etapa. É muito incrível, você aprende muito, diferentes etnias, cultura, respeito, é muito impressionante. Quais foram esses lugares que você mencionou aí que foram levados? A gente foi para a comunidade quilombola do Barro Branco e a gente foi conhecer o povo de Chucuru de Ororubá. E o que é que você aprendeu com essas visitas? Que é uma coisa muito perto de onde eu morava e eu não conhecia. A gente ouvia muito falar, mas a gente sempre em livro a gente ouve falar a versão de quem escreve. É bom a gente ver também a versão de quem vive. E aí a gente foi primeiro pro quilombo do Barro Branco. O povo quilombola, eles falaram um pouquinho com a gente do povo quilombolas. Eles explicaram que no começo os quilombolas eram quem fugia, os escravos que fugiam, e eles acharam aqui em Pernambuco lugares para morar. Então, chamados quilombolas, fizeram os quilombos. E aí eles falaram de como eles vivem também da agricultura. Logo no comecinho também era agricultura e artesanato de panela de barro. Eles saem em feiras para vender, é bem interessante. Uma coisa que eu achei bem interessante também é que eles falaram que eles acreditam que eles não chamam as pessoas que falecem, dizem faleceu, morreu. Eles dizem que eles se encantaram, que eles estão presentes com a gente, mas estão encantados. Sempre dando... Por exemplo, outra coisa que eu aprendi é que ela é uma mulher, Elaine, ela é a representante do quilombo. Mas antes dela veio... Não me lembro agora, eu recordo o nome. Mas antes dela teve outra representante, mas se encantou. E ela agora é a representante, mãe, ativista, feminista. E ela contou histórias da vida dela, ela mostrou pessoas muito importantes do quilombo. A moça que fazia a reza. Tinha um senhor que ele contava histórias pra gente sobre o quilombo, foi bem interessante. E o mais impressionante de tudo não é que tanto que a gente conheceu, é da forma que a gente conheceu. Porque a gente sentou na areia, ela fez a roda, ela cantou pra gente as músicas deles, ela falou também pra gente sobre o cabelo. Ela disse que o cabelo é uma das maiores representações pra ela como mulher, porque ela disse que foi bastante difícil também isso como mulher pra ela. Então ela usa sempre turbante, ela disse que isso é muito importante, representa ela. É bem interessante. E aí, a partir dessas visitas, o que aconteceu depois? Ela levou a gente para conhecer, mas aí quando a gente voltava, a gente sempre voltava de noite. A gente se organizava, jantava, mas aí a gente debatia. A gente conseguia, primeiro, debatia todo mundo junto, eram 100 pessoas. Foram 100 pessoas de Pernambuco pro campus. E aí, a gente tinha um salão lá,
onde a gente sentava, como se fosse um auditório, e a gente sentava e tinha uns monitores, não professores, lá para monitores, eles monitoravam a gente, conversavam mesmo. Então, eles perguntavam o que é que a gente conseguiu usufruir, do que a gente aprendeu. Então, eles passavam vídeos relacionados ao tema que a gente viu no dia e perguntou como que a gente já se relacionava. Então, depois ele dividiu as 100 pessoas em 4 grupos de 25. Então, cada um dos monitores ficou com uma turma. Então, a gente podia conversar melhor, eles levavam temas. Então, eram menos pessoas, a gente se sentia mais à vontade para falar. E quando a gente falava, a gente via que cada um tinha uma percepção diferente. E que um sempre agregava mais no conhecimento do outro, porque cada um aprende de um jeito diferente. E agora, em novembro, você e outros 19 estudantes de Belo Jardim vão para Lisboa, né? É. O que é essa experiência e como ela faz parte desse projeto? Então, é assim, a gente passa por essas 2 etapas para finalmente por essa última. Então, a gente vai conhecer o que a gente viu nos livros. A gente vai aprender sobre o Castelo de Queluz. A gente vai visitar os lugares turísticos que mostravam no livro, por onde Dom João passou, Dom Pedro. Então, a gente vai ver essas coisas. E é uma coisa que a gente também está bem empolgado para ver, porque a gente vai ter uma experiência parecida com a do campus. Porque a gente vai conhecer pessoas, porque vai todo mundo se encontrar lá. Quem foi por campus de Bahia, de São Paulo e daqui de Pernambuco. Então, a gente vai aprender de novo sobre o que a gente já tinha visto, só que de forma nova. Porque a gente não está só no livro. A gente começou... o período de Portugal é uma extensão do campus. Porque quando a gente foi para lá, a gente viveu muito disso de fora do livro. As segundas versões, porque a gente vê só uma. Então, Portugal é mais essa extensão disso. Quanto tempo vocês vão passar lá? Qual é a expectativa sua e dos colegas com quem você conversa sobre isso? A gente vai passar 10 dias lá, a gente vai dia 6, volta no dia 16. Então, a gente tava conversando e a gente tava dizendo que tá muito empolgado pra conhecer, porque a gente vê muito assim em livro, conversa e a gente fica, ai meu Deus, como é? E a gente tá muito empolgado também pra conhecer as pessoas novas, porque a gente criou um grupo, o coordenador do projeto criou um grupo com todo mundo que vai. Então, a gente já começou a se comunicar e cada um tem uma cultura diferente. A gente começa a conversar. Aí, conversa de livro, conversa de viagem. Mas minha expectativa, assim, é porque eu sei que eu vou voltar transformada. Porque eu fiz os quadrinhos, fiquei transformada. Voltei do campus, também transformada. Então, são coisas que modificam a gente, porque não é, na verdade, necessariamente o lugar, a hora, como nós vamos. É a experiência, porque é muito difícil você conseguir esse tipo de experiência, porque a gente tem mais contato com as pessoas do nosso convívio. Então, quando a gente sai assim, a gente consegue ter contato com outras coisas que a gente só via, mas às vezes parecia tão distante. O que é que você tem a dizer para os estudantes de escola pública que gostariam de participar de um projeto como esse, de ter uma oratória como essa sua? O que é que você faz para ser tão bem-sucedida nessa idade? Então, os professores incentivam muito a gente lá no meu colégio, mas principalmente em escola pública. As pessoas dizem que escola pública não vale a pena, que particular é sempre melhor do que escola pública. Mas eu, quando pequena, já estudei em escola particular. Eu fui para a escola pública no 6º ano, estou no 8º. Então, é aquela coisa, não é só a escola particular que oferece bom ensino, não. É quando a gente quer aprender. Porque quando a gente quer aprender, a gente aprende em todo lugar. A gente aprende assistindo, a gente aprende na sala de aula, no fundo, na frente, não importa. Então, o que importa é a gente querer aprender, porque quando você vai para por exemplo, esse projeto, se você não quiser aprender, não adianta muito, porque o que você tem lá é o turbilhão de conhecimento, não é atividade, não é competição, não é nada, é conhecimento que você adquire. Mas é questão de você querer mesmo, porque independente de onde você estude, seu professor, óbvio que quando você tem uma motivação é sempre melhor, porque você se sente mais energético para fazer o que você quer. Mas é basicamente isso, você querer. E aí dentro do projeto teve também a publicação de um livro, né? Teve a publicação do livro do Era Uma Vez Brasil, tem na capa. Toda edição sai, essa é a 4ª edição, mas saiu. E o livro, ele mostra todas as HQs de todos os estados reunidos. O tema desse ano foi uma proposta para Dom João. Então a gente tinha que fazer uma proposta sobre quando ele chegou ao Brasil, alguma coisa não estava legal. De todos os alunos reunidos que a gente viu fazer um HQ. Esse é o 4º ano, 4ª edição, 4º livro. Então, sempre é um tema diferente. Os 3 primeiros, ou foi os 2 primeiros, foi um tema, e esses 2 segundos, outro. Então, é bem interessante. Ana, muito obrigada por ter vindo. Obrigada Parabéns também. E boa viagem. Muito obrigada.
A gente encerra aqui mais um vídeo. Na próxima sexta a gente volta a se encontrar com mais um vídeo relacionado à educação. Se tiver algum assunto relacionado à educação que vocês queiram ver aqui no canal, manda aí nos comentários. Obrigada!